Bom dia, estamos iniciando o nosso programa de saúde de hoje. Eu vou conversar com o Dr. Caio. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Obrigado, Oswaldo. E a gente vai falar, tem alguns alimentos aqui que depois, nos próximos blocos, a gente vai comentar sobre eles. A gente vai falar um pouquinho sobre obesidade, sobre como que funciona o processo de emagrecer. E nunca se falou tanto de obesidade como agora, né? Muitas pessoas acima do peso, obesas, e principalmente porque a obesidade é grupo de risco para a Covid, né, doutor? Primeiramente, bom dia. Quero agradecer o convite por estarmos aí novamente, né, Oswaldo. Então, no que tange a obesidade, né, hoje a gente sabe então que a obesidade é um grande problema de saúde pública, porque vem crescendo exponencialmente o número de pessoas obesas e em sobrepeso. E como você mesmo disse, a obesidade tem sido um dos fatores de risco para o coronavírus, né, para que a pessoa que venha a adquirir o vírus possa ter algum desfecho pior. Isso acontece devido à própria obesidade já ser aí uma doença inflamatória. O organismo da pessoa obesa, ela tende a ter mais inflamação, uma inflamação subclínica ali, né, nem sempre manifesta. E o Covid por si só também é uma doença inflamatória. Então soma-se a inflamação do Covid com a inflamação da obesidade e a gente tem um quadro inflamatório sistêmico. Esse que é o grande perigo aí de uma pessoa que esteja acima do peso que venha contrair o Covid. E quando o doutor coloca a obesidade como uma doença, né? Muitas pessoas, elas não veem a obesidade como uma doença. Mas além de ela ser uma doença, ela pode acarretar várias outras, né, doutor? E não ser só ali a questão do grupo de risco para a Covid, mas existem várias doenças aí que podem acometer os obesos, né? Acontece muito no dia a dia, na própria prática, né? Às vezes chega uma pessoa sobrepeso, obeso, no consultório, ou no pronto-socorro, ou em qualquer lugar de atendimento. Aí você faz a pergunta, tem algum problema de saúde? A pessoa obesa fala, não tem nenhum problema de saúde. Obviamente que a gente não fala, expõe ali na hora, né? Não, você tem obesidade, é um problema de saúde. Mas sim, né? Obesidade, o excesso de tecido adiposo, excesso de tecido gorduroso, é caracterizado como uma doença. E ela pode levar, acarretar a outras doenças crônico-degenerativas, como é o caso de diabetes, pressão alta, né? E lá na frente, né, aumentar o risco de doença cardiovascular, infarto, AVC, aumentar o risco de alguns tipos de câncer. Então, sim, é uma doença e precisa ser tratada, precisa ser levada a sério, ser tratada como todas as outras doenças também têm o seu tratamento, a obesidade também vai ter o seu tipo de tratamento. Doutora, a gente estava conversando esses dias com nutricionistas, enfim, e a gente comentou que não tem nada de tão milagroso, que muitas vezes a gente sabe o que fazer, como fazer, mas não faz, cria desculpa, enfim. Quando que chega o momento, a hora que você tem que parar e falar, opa, tem alguma coisa errada, preciso pensar sobre isso? A gente tem algumas escalas, né, que a gente mede, o índice de massa corporal, por exemplo, né, ou o percentual de gordura que a pessoa apresenta, mas vamos levar em consideração o que é o mais básico ali, o índice de massa corporal, que é quando você pega o peso e divide pela altura ao quadrado da pessoa, né? Se você pega o índice de massa corporal IMC e dá de 25 para baixo, é uma pessoa normal, né? De 25 a 30 é sobrepeso, já tem que ligar um alerta aí. E de 30 para cima, aí já é obesidade, né? Tem que ser feito tratamento. Um IMC acima de 30 até 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, grau 2, e acima de 40, obesidade mórbida, né? Então, a gente precisa, na verdade, a gente precisa estar sempre se atentando em questão de ganho de peso, de acúmulo de gordura, desde uma pessoa normal, né, para evitar que ela venha a desenvolver uma obesidade, até a pessoa que tem um sobrepeso, por exemplo, né? Já tentar iniciar um tratamento, iniciar ali alguma questão de hábitos, de exercício físico, de alimentação, para que não venha a desenvolver uma obesidade. E tratamento, né, tratamento então, desde o sobrepeso, a obesidade, a gente precisa fazer o tratamento. A gente percebe alguns casos que tem a criança que ela já é sobrepeso ou obesa, e a gente vai acompanhando, a criança vai crescendo e é um adulto e torna-se um adulto obeso, né? Pessoas também que começam dando uma engordadinha ali, quando você vê, já estão na obesidade. Por que isso acontece? Então, assim, Oswaldo, né? Primeiro que existe sim, né, algumas doenças genéticas, alguns genes que são responsáveis pela obesidade. Então, pode ser que aquela criança adquiriu, né, da sua genética, da sua carga genética, algum gene, né, que faça ou que o metabolismo dela não seja tão eficiente, ou que aumente a quantidade de busca por alimento, aumente a ingesta alimentar, né?
Ou também pode ser questão de hábito de vida, né? Às vezes, o pai e a mãe, eles são obesos por excesso de comida ou a qualidade da comida que não é boa dentro de casa. Se a criança, desde lá pequenininha, ela adquire esses hábitos que os adultos também têm, a tendência é que mesmo que ela não tenha um gene ali para a obesidade, mas adquirindo mesmo hábito de vida, né, de má qualidade dos seus pais, ele vem desde a infância desenvolvendo uma obesidade. E que isso perpetue lá na frente, porque a gente sabe que mudança de hábito de vida é difícil. É difícil a pessoa que come errado conseguir mudar o paladar, mudar os hábitos, que consiga vir aí para um hábito mais saudável, né? Que pare de ficar prejudicando a saúde com hábitos alimentares de péssima qualidade. Muito bem. Doutor, você comentou algumas doenças que podem ser acarretadas a partir da obesidade, como diabetes, enfim, né? E em relação à pandemia, a Covid, você falou de uma doença inflamatória, né? Que a obesidade é uma doença inflamatória. Por que o obeso, ele é grupo de risco? Então, o obeso, ele é grupo de risco justamente por esse excesso de inflamação que o obeso carrega consigo, né? Foram feitos estudos logo no início da pandemia, isso lá em março, em fevereiro de 2020, em que viu-se que as pessoas que tinham piores desfechos do Covid eram pessoas que tinham marcadores inflamatórios mais elevados. Marcadores como PCR, interleucinas e tudo mais, né? E se for fazer uma comparação entre indivíduos eutróficos, indivíduos normais, indivíduos obesos, e for dosar marcadores inflamatórios de ambos, o obeso provavelmente vai ter maior marcador inflamatório do que o indivíduo eutrófico. Então você soma essa inflamação da obesidade, soma-se com a inflamação do Covid, aí você tem um quadro inflamatório geral, né? Que é aí que entra o risco de desenvolver um quadro mais grave do Covid. E no caso também, as outras doenças que podem... A própria obesidade já carrega sim, consigo, também né? são fatores de risco, né? O obeso é mais predisposto a ter uma diabetes, é mais predisposto a ser um hipertenso. Então, consequentemente, né, junto com a obesidade, ele carrega consigo outras doenças que também são comorbidades, né? Então, pode piorar ainda mais o quadro. E um obeso que teve, a partir ali da obesidade, um diabetes, né, uma hipertensão, enfim, ele mudando os hábitos e ele emagrecendo, ficando no seu peso ideal ali, né, dentro dessa tabela que você comentou. Essas doenças, elas vão desaparecer junto com a obesidade ou não? Então, assim, elas podem melhorar, mas nem sempre elas desaparecem. Vamos pegar o caso da diabetes. A diabetes, no seu processo evolutivo, ela inicia com uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina pode gerar um pré-diabetes. Esse pré-diabetes, se a pessoa não se cuida, não se trata, pode evoluir para diabetes. A partir do momento que a diabetes está instalada, não existe uma regressão, né? Ela pode emagrecer, né? Pode ter perda de peso, pode haver alguma melhora no parâmetro laboratorial, pode melhorar a glicemia de jejum, por exemplo, hemoglobina glicada, mas voltar a ser normal, muito pouco provável, né? Que exista uma cura de diabetes porque ela emagreceu. Mas uma resistência à insulina que está no início, né? Um pré-diabetes que você pegou logo no início, se a pessoa consegue emagrecer, voltar a ter um peso normal, provavelmente pode haver sim uma regressão. Hipertensão, né? A medida não farmacológica que mais melhora os níveis pressóricos é a perda de peso, né? Então se pega ali, tirando o remédio, o que mais melhora a hipertensão? Perda de peso, né? Então aí é que a gente vê o quão importante é a gente atentar à obesidade e tratar realmente como se fosse uma doença. Muito bem. Então, você que está nos assistindo, se você está sobrepeso, se você é obeso, se você conhece alguém que está sobrepeso ou obeso, continua aí que 2 minutinhos a gente está de volta e a gente vai falar um pouquinho agora, daí, doutor, no próximo bloco, sobre o processo em si de emagrecer. Principalmente já fica a pergunta aí, por que é tão difícil emagrecer, né? Então, 2 minutinhos, nós estamos de volta com o programa E-Saúde. Estamos apresentando E-Saúde. Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida.
Franca. Frutas e verduras sempre fresquinhas é na Banca do Franco. Aqui é dia de feira todo dia. Também temos caldo de cana, água de coco e produtos coloniais. Peça pelo delivery. Voltamos a apresentar E-Saúde. Estamos de volta com o programa E-Saúde. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre obesidade. Falamos bastante no primeiro bloco, né, doutor? O que a obesidade pode causar? O porquê que os obesos são grupos de risco hoje para a Covid-19? E nós terminamos com uma pergunta. O porquê que é tão difícil emagrecer? E eu vou reformular essa pergunta, vou perguntar o porquê que é tão difícil emagrecer ou porquê que é tão fácil ganhar peso, né? Eu queria que a gente iniciasse com essa dúvida aí. Então, assim, Oswaldo, né? O processo de perda de peso, a perda de peso inicial, ela é difícil, mas não é tão difícil quanto manter a perda de peso. Muitas pessoas conseguem perder peso inicialmente, mas não conseguem a manutenção dessa perda de peso e tendem a voltar ao peso inicial, né? Por quê? Hábitos de vida, né? Quais são os hábitos de vida hoje em dia que a maioria das pessoas tem que levam ao acúmulo de peso, né? Por exemplo, comidas com uma densidade calórica muito grande, né? Comidas como fast food, que tem muita energia, um pequeno pedaço de comida tem muita energia que você está consumindo ali. Hábitos de vida como sedentarismo, né? Muitas pessoas hoje em dia não conseguem praticar atividade física, né? Seja por vários motivos, né? Mas a maioria fala que não tem tempo, né? Mas é questão de organização, de se organizar a sua agenda diária para que consiga encaixar ali um horário para atividade física. Então, eu acho que é mais devido aos hábitos de vida, né? Que a disponibilidade, a facilidade que se tem com conseguir comida hoje em dia. Hoje em dia, no celular, basta chamar o iFood ali e você consegue pegar comida à vontade, né? Digamos assim. E a dificuldade que o pessoal tem aí em manter uma rotina no exercício físico. Ou às vezes até falta ali uma orientação quanto qual é o tipo de exercício físico que se deve fazer, né? Por quanto tempo, qual que é a frequência e tal. Então existe aí uma dificuldade, né? Nessa relação, que são coisas extremamente importantes para que se consiga a perda de peso e a manutenção da perda de peso a longo prazo. E muitas vezes também, que até aprendi isso com você mesmo, a quantidade, né? Nós gravamos um programa a respeito disso, há, quem sabe mais de um ano atrás, e você me perguntou na época se eu achava que pizza engordava, né? E você depois respondeu que se comer um pedaço de pizza por dia e só isso, não comer mais nada, não engordaria, né? Eu ia perder peso. Então, também tem essa relação da quantidade com o alimento, né? É aí que a gente entra no quesito em relação a como que acontece o processo de emagrecimento, né, Oswaldo? Então, vamos supor o seguinte, né? Na teoria, o que existe é uma balança de energia. Energias que entram através da alimentação e energia que sai através do nosso metabolismo, através do gasto de energia com as atividades. Essa energia, na prática, a gente chama de calorias, né? Então, são calorias que estão entrando dentro do nosso corpo através da alimentação e calorias que estão sendo gastas. Se essa balança pender para as calorias que estão sendo ingeridas, ou seja, se a gente ingerir mais calorias e gastar menos, então a gente vai estar acumulando esse excesso de calorias, acumulando esse excesso de energia em forma de gordura, né? O processo de emagrecimento, simples na teoria, é simples, né? É você gastar mais energia e consumir menos energia, porque esse saldo negativo de energia vai ser o quanto que você vai perder de gordura acumulada, né? Aí a gente entra numa questão, né? O quanto que a gente gasta de energia é o teu metabolismo, né? Cada pessoa tem o seu metabolismo específico, mais a sua atividade diária. Digamos que esse total, no teu caso, Oswaldo, seja 2.000 calorias, né? Se você consumir 1.000 calorias por dia e você gastar 2.000 calorias por dia, você vai estar perdendo todos os dias 1.000 calorias, né? Independente da onde que vem essas 1.000 calorias. Está vindo de salada, está vindo de arroz, está vindo de frango, está vindo de pizza, está vindo de sorvete. Mas se for só 1.000 calorias, você vai estar perdendo peso. A diferença é que se a gente for comer 1.000 calorias de arroz e frango, a gente vai ficar saciado. Porque a gente vai ter que comer muito arroz e muito frango para bater as 1.000 calorias. Agora, se eu for consumir 1.000 calorias de pizza, vai ser 2 pedaços. Você consegue passar o dia inteiro só com 2 pedaços de pizza e ficar saciado? Não. Né? Então você vai buscar comer mais ainda. Então é essa balança de calorias, mas aí são vários os fatores que vão reger essa quantidade de calorias que se ingere e a quantidade de calorias que se gasta. Por isso a importância da alimentação, procurar um médico, procurar um nutricionista,
aumentar o seu gasto de calorias para que consiga queimar essa gordura a mais que você tem, né? Procurar um educador físico, uma academia, uma musculação, né? Alguma coisa que você sinta prazer em fazer de atividade física. É possível emagrecer somente com dieta, ou somente com exercício físico, ou sem fazer nenhum dos dois, ou sempre precisa estar os dois ali, a dieta e o exercício físico? Então, né, na prática, a gente nunca tem 8 ou 80, né? Ou é tal coisa, tal coisa. É possível, né? Mas, como eu falei, né, é muito mais fácil você, ao mesmo tempo que faz a dieta, reduz a quantidade de calorias ingeridas, ao mesmo tempo que você aumenta a quantidade de calorias gastas, você faz um balanço negativo muito maior. Você pode emagrecer só na dieta, sem fazer atividade física? Pode, né? Mas é mais difícil, e existe o risco de você, além de perder gordura, perder massa muscular junto. Porque você vai estar sacrificando um pouco ali da tua musculatura, porque você não está fazendo uma musculação, por exemplo. É possível você fazer um emagrecimento só fazendo exercício físico e comendo desregradamente? É possível, né? Mas é muito mais difícil. Doutor, quando a gente fala em perder peso, enfim, né? A gente fala muito dessa questão. Atividade física, eu não tenho tempo. Dieta, eu nem tento mais porque eu não consigo fazer. Quando a gente fala em relação a isso, você já explicou como que funciona esse processo de perder peso, enfim, a gente vai depois mostrar aqui os alimentos, né, enfim. Mas o porquê que geralmente as pessoas elas começam e não persistem? E uma pessoa, por exemplo, que ela é obesa, ela vai ter que sempre cuidar da alimentação, mesmo depois que ela tenha emagrecido, esteja no peso ideal, ela tem que sempre cuidar da alimentação, de atividade física, enfim? Certo. Então, assim, né, um grande fator do tratamento da obesidade é o fator psicológico, né? Muitas das vezes precisa até de acompanhamento com o psicólogo, né? Porque são hábitos, a pessoa que tem obesidade, ela associa o prazer ao alimento, né? Então, muitas das vezes, a recompensa dela é o alimento. Então, se ela pensar que ela vai fazer dieta, ela vai ficar sem aquela recompensa, vai ficar sem aquele prazer que ela tem no dia a dia através da alimentação, né? Muitas pessoas começam, mas aí quando a gente começa a perder peso, o nosso organismo ele não quer jogar fora esse acúmulo, essa reserva energética que a gente tem, né? Nosso organismo tende a tentar segurar. Então, lá no nosso cérebro, existem dois centros, né? O centro da fome e o centro da saciedade. Quando vai emagrecendo, o centro da saciedade vai sendo inibido e o centro da fome começa a falar mais alto. É o teu corpo querendo fazer com que se busque o alimento para que você volte àquele estado inicial de energia, para que teu corpo não fique perdendo energia à toa, porque pro corpo em si é uma reserva energética, né? Nós fomos feitos assim desde do tempo dos nossos ancestrais. Você precisa guardar energia, porque vai que a gente passe fome em algum período, né? Então a gente tem uma reserva de energia acumulada, né? Então a pessoa começa a perder peso, naturalmente vai aumentando a fome, vai começando a dar aquelas compulsões novamente, né? Então é um processo difícil de se fazer inicialmente, muito mais difícil de tentar se manter. Porque com o passar do tempo vai ficando mais difícil seguir ali um planejamento alimentar. No início, você faz ali, consegue perder seus 3, 4, 5 quilos, e depois, se você não consegue manter essa alimentação, não consegue manter uma prática de atividade física, o teu organismo, por si próprio, tende a tentar fazer você voltar àquele estado inicial, né, fazendo com que você gaste mais comida, fazendo com que você tenha preguiça de ir lá gastar energia, né, teu metabolismo fica um pouco mais lento. Consequentemente, você tende a voltar ao teu estado inicial. Muito bem, nós temos aqui alguns alimentos, o arroz branco, arroz integral, sobrecoxa de frango, chocolate, castanha, enfim, que são alimentos que garanto que todos os nossos telespectadores têm em casa, ou pelo menos um deles, né? Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre esses alimentos. 2 minutinhos, nós voltamos com o programa E-Saúde aqui na Rede Massa. Estamos apresentando E-Saúde. A Doce Confeitar é referência em qualidade no mercado da confeitaria. Localizada em Ponta Grossa, nós oferecemos tudo o que você precisa para deixar a sua vida mais doce ou auxiliar os seus negócios, desde itens para a produção de doces, ingredientes únicos, utensílios e embalagens. Além de toda a variedade de produtos, a Doce Confeitar promove workshops com grandes nomes da gastronomia, valorizando os profissionais e trazendo novidades. Doce Confeitar, um paraíso dos confeiteiros e entusiastas da confeitaria.
Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida. Voltamos a apresentar E-Saúde. Estamos de volta com o programa E-Saúde aqui pela Rede Massa. Falamos bastante sobre a obesidade, o que ela pode causar, como que funciona o processo de emagrecimento. E agora a gente vai para os nossos alimentos aqui, né? Então, nós poderíamos começar pelo arroz, que é o que tem geralmente, né? Em todo almoço, todo jantar, tem o arrozinho ali na mesa do brasileiro em si, né? Então, quando a gente fala em processo de emagrecimento, né, muitas dúvidas surgem na cabeça da pessoa que está querendo buscar um processo de emagrecimento. E a primeira coisa, ela se pergunta, o que eu vou comer? Né? Quais são as trocas que eu preciso fazer em casa? Né? E antes da gente ir justamente para o arroz, né, num consultório, por exemplo, nós médicos associados com os nutricionistas, a gente pega ali, por exemplo, um paciente que gasta tantas calorias. Para ele emagrecer, ele vai ter que consumir menos calorias do que ele gasta. Né? E essas calorias vão ser divididas em carboidratos, proteínas e gorduras. Tudo isso numa proporção ideal para a pessoa que está buscando emagrecimento. Como carboidratos, a gente tem frutas, arroz, batata, mandioca, entre outros tipos de carboidratos. Pão, macarrão, por exemplo. Proteínas, carnes em geral, ovos também são fontes de proteínas, alguns suplementos que a gente pode usar no dia a dia. E gorduras, muito comum, oleaginosas, né? Gorduras boas como a própria gordura do ovo, algum azeite de oliva, abacate. Né? Então são alimentos que a gente vai escolhendo ao longo ali do processo de como fazer uma alimentação, como fazer uma dieta. E uma das dúvidas que surge, por exemplo, na pessoa que vai escolher, o que eu vou escolher? Dizem que arroz integral, por exemplo, ele é melhor para emagrecer do que o arroz branco. Mas se a gente pegar a tabela nutricional, né, então a gente trouxe aqui o arroz. Oswaldo, eu quero que você me diga quanto de calorias que tem o arroz branco e o arroz integral pela mesma porção. Vamos ver lá. É algo engraçado porque dificilmente a gente olha isso quando vai comprar um alimento, né? Mas vamos ver. E tem a tabelinha, acho que todos os alimentos hoje têm essas tabelas nutricionais, né? Então aqui 178 quilocalorias para porção, 50 gramas. 50 gramas. 178. E aqui o integral, 180 calorias por 50 gramas. É mais. É mais, né? Aí que entra a surpresa. E quando a gente fala que o arroz integral para emagrecer é melhor, eu vou explicar por que ele é melhor realmente, né? Mas se for olhar só a tabela nutricional, você vai ver que o arroz integral é mais calórico que o arroz branco. Isso quer dizer que eu engordo mais comendo o integral do que o branco? Não necessariamente. Eu vou explicar o porquê, né? Isso se fizer a dieta sem um cálculo, né, certinho. Mas para ver que às vezes tem algumas mudanças que não tem uma necessidade de a gente ser feito. Se a pessoa não gosta de arroz integral, por que ela vai substituir pelo arroz integral, sendo que o arroz branco é até menos calórico que o arroz integral? Né? Mas aí a gente entra na questão de fibras. Né? O arroz integral tem mais fibras que o arroz branco. Fibras são importantes dentro de um processo de emagrecimento porque elas trazem saciedade. Né? E muitas das vezes o que o obeso não consegue, é manter uma saciedade. Né? Ele está sempre em busca de uma comida, sempre em busca de algo. Então, alimentos ricos em fibras, eles tendem a gerar uma saciedade maior. Né? Então, pode ser que ali a porção de 100 gramas de arroz branco, daqui 40 minutos você vai estar com fome de novo. Agora, aquelas 100 gramas de arroz integral, pode ser que daqui 2 horas vai te dar fome de novo. Então, lá no saldo total, ao final do dia, você vai consumir menos calorias por estar mais saciado. Esse é um ponto importante. Né? A saciedade precisa aí de uma organização, precisa de um horário certo para comer. A pessoa vai comer naquele horário, né? Fora daquele horário não pode beliscar. Que assim vai sendo então feita a montagem da dieta, a montagem de todo o processo ali que a pessoa precisa para ter sucesso no emagrecimento e na manutenção do emagrecimento. É um hábito de vida que tem que ser adquirido e tem que ser mantido. Se a pessoa pisar na bola e voltar a ser o que era antes em questões de hábito, muito provavelmente o peso vai voltar a ser o que era antes também.
Muito bem, vamos lá para carne, né? Aqui a gente tem o exemplo da sobrecoxa de frango. Se eu fizer essa sobrecoxa assada, ela não engorda, né? Então assim, né, daí a gente tem, por exemplo, o frango. O frango e o próprio boi, eles têm vários cortes diferentes. A gente não tem aqui um peito de frango, mas, por exemplo, qual que é a diferença entre um peito de frango e uma sobrecoxa? Quantidade de gordura. O peito do frango, né, às vezes é prescrito ali 100 gramas de frango, né? 100 gramas de frango, 100 gramas do peito de frango, porque ele tem pouca gordura e mais proteína. Uma sobrecoxa, ela vai ter mais gordura do que o peito, né, apesar de ter proteína também, ela vai ter mais gordura. Do mesmo jeito, os cortes bovinos. Uma carne de patinho, que é um corte bovino, ele tem menos gordura do que uma picanha, por exemplo, né? Então, o saldo energético, o saldo calórico de alimentos que contêm mais gordura, mas são provenientes da mesma fonte, digamos assim, o saldo energético é maior, né? Pode ter gente que prefira a sobrecoxa, mas sabendo-se que ela tem maior quantidade de gordura, maior quantidade de calorias, né? E a gente entra, por exemplo, na pessoa que quer iniciar um processo de vida saudável. Então diz que oleaginosas, castanhas e tal é bom para se comer. Então eu vou fazer meu lanchinho ali com castanhas. Se for olhar a tabela nutricional das castanhas, 15 gramas de castanhas do Pará, né, vai ter em média quase 100 calorias. Então dê Aqui uma a gente olhadinha para tem nós aí. 130 gramas. Né? Tem gente que come um potinho desse numa sentada. Aqui, Tá ali na frente. Mais pequenininho. muito pequenininho, inclusive. Porção Eu de vejo 15. você que eu não enxergo. Então, a porção de 15 gramas tem 98 calorias. Então, é bem calórico. 15 gramas É. seriam? Três castanhas. 3 castanhas, só nisso já tem 100 calorias. Então, óbvio, além da gente atentar à qualidade dos alimentos, o que é importante, né, mas também atentar à quantidade. Não adianta querer se alimentar saudável, mas com a quantidade muito elevada de comida, porque assim não vai existir emagrecimento, né? Muitas das vezes pode até aumentar o peso, mesmo comendo a qualidade da comida saudável, mas em quantidades desproporcionais do que você realmente precisa. E para finalizar, que estamos em cima da hora com o nosso horário, o vilão, o chocolate. Né? Daqui de todos esses alimentos, ele é o mais calórico? Então a gente pega aqui 100 gramas, né? 100 gramas, que é a barra inteira, 570 calorias. A pessoa que tem compulsão alimentar, vai uma ou duas dessa aqui na sentada, né? Então, digamos que se deixa só o final de semana para fazer... final de semana eu fiz a dieta inteira certinha durante a semana. Chegou o final de semana, putz, agora eu quero dar uma aliviada, quero dar uma sossegada, vou comer alguma coisa que eu gosto. Aí a pessoa fez um bonitinho, perdeu 500 calorias todos os dias ali da dieta, chega final de semana, come 2 barrinhas dessa. Só nisso aqui já foi 1.000 e poucas calorias. Né? 3 quadradinhos, 115 calorias. Né? Não estou dizendo que tem que se excluir, né, da alimentação, óbvio que não. Mas até mesmo esses alimentos mais palatáveis, alimentos mais calóricos, tem o seu horário. Né? Tem a hora que você vai utilizar, seja numa refeição livre, ou seja num pós-treino de musculação, por exemplo. Né? São bons horários para serem utilizados, mas... realmente, é muito calórico. Dependendo se a pessoa não controla, se ela come à deriva, né, o tiro vai sair pela culatra e vai dar errado. Muito bem. Para finalizarmos, quem está nos assistindo e quer conversar com você mais a respeito de emagrecimento, enfim, marcar uma consulta, onde que te encontra? Tem meu Instagram, né, @Dr. Caio Souza, Dr. Caio Souza, e os atendimentos são na Espásio Med, anexo ao edifício Santos Dumont, né, Rua Benjamin Constant, número 1. E agendando o número, pode mandar um WhatsApp mesmo para a secretária, é 42991137002. Muito bem. Lembrando que a próxima edição da nossa revista é agora em junho. Ela vai estar em todos os consultórios, nas salas de espera, enfim. E a capa vai ser o Dr. Caio falando justamente desse processo de emagrecer. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Oswaldo. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Nos acompanhem também pelas redes sociais do programa E-Saúde. Todas as terças-feiras temos as nossas lives. Acompanhem, comentem, compartilhem para participar do sorteio. E no próximo sábado tem mais programa aqui para vocês na Rede Massa.